aguardando, aguardando a nossa convidada de hoje, que é a Asa Noir. A Asa Noir chegou, está acenando. Oi, Oi, Asa! Que oi. saudade, mulher! Ai, eu também tô com muita saudade, Débora. Nossa Senhora, a distância Nossa, tá demais. saudade do Rio, saudade de você, de vocês, de um pessoal lindo que tem aí, que faz cinema, que faz literatura, ixi, tanta Não, coisa, né? verdade. É verdade, eu tô também com muita saudade de ir pra rua. É, E gosta de São Paulo? eu gosto muito de São Paulo. Tô com saudade daí. Tô com várias vezes agendada pra quando essa, esse momento difícil passar, né? Mas vai passar, tudo isso vai Isso. passar. Enquanto não passa, a literatura cura, né? A gente está tentando, Nossa, sim. a gente está aí nesse movimento de buscar coisas que nos acalantem, que nos abracem, né? Nesse momento tão difícil. E É, aí isso a é gente verdade. vai, então, começar a nossa conversa sobre, nesse Conexões Literárias. E o Conexões Literárias é um bate-papo, então é uma coisa bem tranquila, e que a gente vai falar hoje sobre o livro que foi a proposta da Asa, que é o. Ah, ela já tem o livro aí para mostrar. Adoro quando tem Eu livro para tenho. mostrar. Esse aqui. Porque o objeto livro, ele traz uma outra sensação, né? É Eu uma gosto outra, também. é uma outra relação, eu acho. Uhum. Eu me sinto um pouco mal, às vezes, porque eu fico pensando no gasto de papel. Isso é uma questão para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que não é uma coisa aleatória, sabe? Que a gente vai usar e descartar. Pelo contrário, né? Se eu não quero mais um livro, eu dou, eu vendo, vai para outra pessoa. Exato. Então, mas eu geralmente fico com os meus. E às vezes chega em pessoas também que não têm acesso mesmo a essa outra possibilidade que é na internet, né? A gente vai passando para frente e a gente pode fazer doações, etc. Eu também tenho entrado nessa lógica, assim. E, na verdade, eu faço as escolhas do que livro que eu compro, porque eu quero realmente. Os que eu privilegio para comprar são geralmente os de literatura e os teóricos eu uso aqui para estudo no computador mesmo, no leitor, enfim. Mas aí a gente vai desapegando, né? A Cimeia tá falando que tá desapegando dos dela, porque que ela é apegada nos dela, né? Mas às vezes a gente vai desapegando até para passar para frente mesmo, para o conhecimento também chegar em outras pessoas, para a poesia chegar em outras pessoas. Ah, é seu irmão? Meu irmão e minha irmã tá aqui. O Alisson, ele foi um dos primeiros a chegar, e agora tá minha irmã. Ah, que legal! Que bom. Uma amiga minha também, agora há pouco, colocou a Ivani Oliveira, colocou que estava muito ansiosa por essa conversa. Acho que ela gosta muito do livro, né? Então Nossa, vamos que lá, vamos para bom! ele. Vamos Ótimo. lá. Vamos para ele. Asa, como eu falei, é uma conversa, é bem tranquila e a gente pensa aqui também naquele princípio da escrevivência, né, da Conceição Evaristo. Então, falar Sim. literatura e vida, né? E aí, nesse sentido, eu queria começar com uma pergunta mais subjetiva mesmo, que é assim, como é que esse livro chegou na sua vida, primeiro? Tá. Então, esse livro, ele chegou na minha vida de uma forma, assim, muito mágica mesmo. Hum. Porque eu sou estudante de ciências sociais, mas antes de entrar na universidade eu já tinha uma relação muito intensa com a escrita, e isso foi se perdendo no acesso à universidade e as questões raciais. Né? Eu acabei perdendo um pouco de mim nesse processo de pensar raça, né? E aí, oi Simone, maravilhosa, minha professora. Ela é incrível. É... ela é incrível. E aí, eu fiquei um bom tempo distante da literatura, mas chegou um Uhum. momento que eu estava tão distante de mim mesma que eu só conseguiria me reconectar através da literatura.
né? Tiveram alguns momentos onde, profissionalmente, eu só era chamada para coisas que tinham a ver com raça e não especificamente comigo, mesmo que fossem trabalhos criativos, né? E a criatividade tem a ver com subjetividade. Não tem como você produzir arte se você não Uhum. está nutrido. E eu cheguei num ponto de afastamento, né, da minha subjetividade, que eu já não sabia o que me nutria. E aí eu voltei para os meus gostos literários da infância, assim, juventude, tipo 13, 14 anos. E eu lembrei que eu amava suspense, amava ficção científica, muita magia, gostava muito. E aí eu comecei a procurar, né, livros de magia, ou que tivessem a ver com ficção, romances, que inicialmente fossem escritos por pessoas pretas, mas obviamente que eu não queria nada acadêmico ou muito preso à realidade. E aí eu encontrei um Twitter que faz indicações literárias pretas maravilhosas, maravilhosas assim. Eu nem lembro agora o Twitter, mas eu posso depois enviar pelo Sim. direct, alguma coisa assim. E aí, lá eu vi o livro da Tituba. E aí, quando eu vi a sinopse, eu falei, cara, eu preciso desse livro. Preciso desse livro, porque tem bruxaria, tem romance, tem tudo, eu quero. E aí eu fui atrás. E foi muito louco, porque o processo de esperar esse livro foi tudo muito denso, assim, sabe? Eu fiquei muito ansiosa. Como quando eu era criança. Foi muito louco, porque eu realmente acho que eu me reaproximei da minha subjetividade desde o momento da busca, assim, né? Então é isso, acho que tem muita Uhum. coisa a ver com magia, pelo menos E pra aí mim. você. E essa magia, e aí você fala Em Rio. da criatividade, da necessidade de criatividade. O pessoal, talvez, né? Algumas pessoas não saibam o que você faz. Conta aí. Ah, é verdade. Gente, eu escrevo, eu sou diretora de cinema, sou roteirista também, e eu estou começando a estudar indumentária, mas por conta, enfim, estou estudando indumentária e direção de arte também. E eu faço ciências sociais na FRJ. Massa. Cientista social, roteirista, escritora, a mina é tudo isso e mais, né? A gente é Né? mais. Sim. Tá, então dá uma breve apresentação para a gente do livro, assim, e aí falando um pouco do universo, né? Para não entrar tanto na história, que a gente vai falar de pontos específicos, mas pensando aí nesse Uhum. universo, o pessoal entender porque é um livro, a autora é a Maryse Condé, né? E é um livro que é de uma época específica, né? Conta pra gente. Isso. Ele é do período escravocrata, mas metade dele se passa num outro momento histórico muito importante, que é o momento de caça às bruxas de Salem. Então, inicialmente, a gente tem a Tituba, que é a personagem principal, no lugar de origem dela, né, que é em Barbados, e depois a gente tem ela em Salem. E, e é isso, inicialmente, assim. É porque, o que acontece? Na primeira fase, a gente tem ela num lugar escravocrata, mas ela não está na condição de escrava, né, o que já é um diferencial da Tituba. Ela tem Uhum. o seu nascimento enquanto uma criança escravizada, mas após alguns processos que eu não posso falar aqui por conta de spoilers, né? Estou evitando. Ela cresce e tem uma vivência temporária de uma mulher negra livre em Barbados, né? E aí algumas Uhum. coisas acontecem e ela é encaminhada, né, infelizmente, para Salem. Tá boa a Uhum. contextualização ou não? Não, tá Posso ótimo, dar tá mais ótimo. detalhes. Porque isso já explica um pouco do título, assim, né? Alguns spoilers esquece, alguns spoilers serão inevitáveis, porque a gente Vão vai explicar a rolar. história, vai rolar. Mas essa primeira contextualização era isso mesmo, essa questão da época e essa questão espacial, né? Porque são dois lugares e também que já explica um pouco do título, Bruxa Negra de Salem, porque ela vai para Isso. Salem, né? Legal. E aí, bom, é um livro que a gente pode dizer, dizer de literatura negra, né? Porque é uma autora negra e porque você tem aí uma caracterização de personagem muito própria. E aí eu tô falando disso Sim. porque a gente tem diversos estudos sobre isso, mas eu vou destacar dois. O do Domício Proença, que ele vai falar sobre os tipos de personagens negros na literatura dita universal. Na verdade, ele fala da brasileira, né? Dita clássica brasileira, do século XIX.
E aí ele vai criar categorias até, porque são tão estereotipados esses personagens que eles podem ser colocados aí em quadradinhos, em gavetinhas muito simples. E aí uma Sim. pesquisa mais recente da Regina Del Castanho, que ela fala, que ela traz aí dados impressionantes, chocantes, sobre a autoria e sobre os protagonistas e os tipos de profissão que esses protagonistas têm e de atitudes que esses protagonistas têm, e também em relação à raça e gênero. E a gente percebe um número baixíssimo, mesmo entre esses romances que são romances que ela pesquisa contemporâneos, já não são do século XIX, são bem mais recentes, e nesses romances contemporâneos a gente ainda percebe uma ausência, principalmente da mulher negra, como protagonista. Então, nesse sentido, quando você pega Tituba, tem toda uma importância, né? O quanto que é potente quando existe aí uma personagem que é uma mulher negra, e que é uma mulher negra, além de ser mulher negra, é uma série de outras coisas e traz aí Sim. uma humanização também, né? Dignifica essa imagem dessa mulher negra. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa humanização na Tituba, nessa personagem. Total, total. Cara, eu acho que o primeiro diferencial da Tituba é que ela é humana, né? Só o fato dela ser plenamente humana, e aí sentir raiva, sentir amor, sentir tesão, ela sente prazer, ela sente afeto, ela sente mágoa, ela sente inveja, ela sente as coisas, né? Ela realmente é humana, ela foi muito humanizada pela autora. E eu acho que acho que essa é a principal sacada, assim, né? A Condé, ela fala que conversou com a Tituba durante o processo criativo do livro, né? Que ela não fala que... Tem um momento do livro que ela fala que ela criou a história, que era o momento de dar as referências historiográficas, né? De falar o que aconteceu na vida real, o que é romance. Mas mesmo no momento em que ela está criando o romance, ela diz que Tituba não está ausente. Né? Ela fala que a Tituba estava com ela durante esse tempo. Ela leva isso em consideração. Eu acho isso muito, muito incrível. Né? Eu acredito que o fato da Tituba disputar a sua liberdade enquanto ser subjetivo e objetivo ao mesmo tempo, essas duas coisas se cruzarem, é o que tira ela desse lugar de caricatura, né? Porque isso, toda vez que a gente vai ler um personagem negro, ou ele está num lugar de subserviência, tipo assim, ali, né, de cadeira, de apoio, para algum personagem brilhar, ou ele é aquele negro que está lutando muito para passar pelo processo de ser negro, assim, né? De estar sendo afetado pelas questões raciais exclusivamente. Esses personagens geralmente não têm contradições, que é uma coisa que é inerente ao ser humano, né? Eles não têm falhas, ou só têm falhas. Enfim, eu acho que o grande diferencial dessa personagem, e não só dela, né? Porque também é isso. Tem outros personagens ao longo do livro que têm outras racialidades, né, outras experiências raciais, mas que também trazem experiências subjetivas com relação à Tituba. Então, você não fica num lugar de esse aqui é bom, esse aqui é mau. Você começa a entender que, estruturalmente, existe uma demanda, né, racial e que é problemática e etc., mas você também consegue entender aqueles personagens na subjetividade. Eu vou dar um exemplo muito rápido, assim. Por exemplo, tem um personagem, eu não vou dizer quem é, mas tem um personagem que ele é, obviamente, um senhor de engenho, né, um senhor que tem escravizado. E aí, em uma passagem do livro, a autora, ela tira ele desse lugar de poder e ela coloca ele num lugar muito, muito pequeno, mas é subjetivo. Que ela mostra como ele se sente, como ele é rejeitado perante outras pessoas que parecem com ele. E como isso pode alimentar aquela subjetividade que ele traz, entende? Então, assim, esse personagem específico, quando vocês lerem, que eu sei que vocês vão ler, vocês vão entender quem ele é. E aí vocês vão perceber que ela faz questão de desenvolver várias perspectivas do mesmo personagem, assim. Eu acho isso muito positivo. Ou seja, ainda que estruturalmente o contexto torna impossível que ela tire ele daquele lugar, mas subjetivamente ela consegue, né? Sim. E essas coisas não ficam separadas, né? Elas estão juntas. A questão prática, a materialidade está colada com a subjetividade. E isso tem grandes implicações, inclusive, né, no livro. Sim, nas relações, né? A história das nossas relações. Total. Então,
Já que você tocou nesse ponto, o que que você acha que na Tituba, na personagem Tituba do livro, é, do que a gente pode pegar dali, da subjetividade dela, que representa aí as subjetividades das mulheres negras, de uma forma um pouco mais geral, falando desse grupo social Mulheres Negras. Uhum. Cara, a gente tem um histórico muito grande de silenciamento de mulheres negras, né? A gente tem várias ferramentas aí estruturais que silenciam existências pretas. E aí, quando a gente fala de mulher negra, a gente está falando já de uma questão de gênero, né? Enfim, é tudo muito complexo. Mas quando a gente chega no lugar da mulher negra, não vou dizer que pesa mais, mas eu acho que como o silenciamento de gênero já é uma coisa muito dada, né, socialmente falando, uma mulher negra não é ouvida. Não é que a gente não tenha voz, né? A gente tem voz, a gente fala bem, a gente fala alto, mas é isso, as pessoas não se dispõem a nos ouvir, né? É muito complexo. E aí, eu acho que a Tituba, ela não está pronta, o que é uma coisa muito boa, né? Ela não é perfeita. Eu acho isso incrível também, né? Porque a gente tem muito essa questão de ter sempre que estar no front, sempre que não ceder aos desejos, sempre que estar atenta a tudo e a todos. A subserviência, ela também é muito vendida pra gente como ciência política, né? Se você é subserviente, você é consciente politicamente, muitas vezes. Isso não é bem assim, né? Algumas coisas precisam ser discutidas, alguns desejos precisam ser falados, enfim. E aí, eu acho que o fato da Tituba não, não se colocar num lugar intocável, enquanto mulher, eu acho que isso é incrível. Tem vários momentos no livro que ela deixa muito claro que o desejo dela é falar mais alto que várias outras coisas. Né? Que ela. Vou dar um spoiler básico aqui. Tem dois momentos que eu acho que para mim foram cruciais para me conectar com a Tituba. E, enfim. É um momento que ela se apaixona pela primeira vez, né? Que ela vê um homem e ela fica muito apaixonada por ele. E aí ela tem seus ancestrais muito perto dela. E aí ela vai pedir para eles, ela fala, olha, eu quero aquele homem, né? E aí as pessoas falam, cara, esse cara não é para você, não vai dar bom. Ela fala, eu quero esse homem, sabe? Eu desejo, eu quero, eu vou ter. Pronto, não tem. E eu acho que ela é muito honesta com os desejos dela, ela é muito honesta com as necessidades dela, com os afetos, mesmo que seja muito complexo. E um outro momento é que tem uma mulher branca que eu não posso dar muito detalhe, senão vai dar spoiler. Mas tem uma mulher branca que tá fazendo da vida dela um inferno, assim, né? Porque é isso, ela é uma mulher que vem de religiosidade negra, né? Então tudo que pra gente é axé, é bênção, pra eles é bruxaria, é coisa ruim. E aí ela tem uma mulher muito próxima a ela, uma mulher branca, que está começando a criar um burburinho sobre ela ser bruxa. Né? E naquele momento, ser bruxa, mesmo que em Barbados, já era uma coisa muito ruim. Né? Mesmo não sendo Salem, já era uma coisa muito ruim. E aí ela fica com muita raiva, ela sente muita raiva. Mas chega um momento que ela fala, uma de nós está sobrando e não sou eu. E é o momento em que ela decide que ela vai se vingar daquela mulher, que ela vai reagir àquela agressão da melhor forma. Eu acho que não. Mas é de uma forma humana, entende? Então, é isso. Ela não está sendo perfeita, mas está existindo plenamente. Plenamente mesmo. Deu para responder a sua pergunta? Com certeza. E a gente, uma coisa que você falou que eu fiquei aqui pensando também, né? Muitas vezes, como a gente tem essa ausência e esse silenciamento, muitas vezes quando a gente vai criar personagens, a gente quer que esse personagem ele carregue ali um heroísmo, né? Ele vai ser representante de tudo que é mais incrível, porque eu tenho que mostrar o quanto, eu tenho que mostrar todas as muitas qualidades, por exemplo, que uma mulher negra pode ter ou que um homem negro pode ter, em um personagem só. Né? E se eu mostrar um defeito, parece que eu estou mostrando um defeito daquele grupo social. Mas essa é a forma racista de enxergar a coisa, né? É a forma colonizadora de dizer aquele indivíduo representa o todo. Se ele faz isso é porque todos eles são assim. Porque é o exotismo, funciona desse jeito, né? Então, quando você
é um outro nível quando a história consegue, quando o autor, a autora conseguem fazer dar essas contradições, né? Essa complexidade para esse personagem, porque o herói, a heroína é um pouco raso. E aí o Kut mesmo, no Literatura Negro-Brasileira, fala sobre isso. O personagem precisa ter complexidade. A complexidade nos humaniza, né? As contradições, como você trouxe, nos humanizam. E aí humanizam também o personagem. Inclusive, trazem mais empatia. A gente também vê no personagem a vingança que eu também faria. Ou não faria desse jeito, mas que eu ia me vingar, eu ia me vingar. Porque, Ou pelo afinal menos de contas, pensei. ela não tem que ser correta o tempo todo. Isso é muito incrível, né? Eu acho que é bacana, porque vai criando camadas e mais camadas. Legal. E aí, no seu artigo, porque você faz uma resenha, né? Na verdade, na sua resenha do livro, você faz uma pergunta que eu vou devolver para você agora. E aí você começa ele assim: pode uma mulher negra existir para além de ser mais uma mulher negra? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e relacionando com o livro, né? Tudo bem. Então, eu acho, assim, de verdade, que, que nesse processo de pensar raça, de pensar o Estado genocida, enfim, todas essas problemáticas que acompanham pessoas pretas, a gente vai perdendo muito da subjetividade, né? E as mulheres negras, eu acho que, como é o grupo no qual eu me insiro, né, e aí levando para a questão de que eu sou uma mulher cis também, lésbica, eu sinto que é possível, mas que isso não é uma coisa automática, sabe? Não é uma coisa inerente à sobrevivência, entende? Você pode estar viva, saudável, empregada e ainda assim não estar existindo, entende? Quanto mais a gente mergulha nos processos políticos, mais a gente se afasta da individualidade, né? E aí eu cito a individualidade aqui não no lugar do egoísmo, porque eu acho que quando a gente vai pensar em indivíduo na sociologia, né, nas ciências sociais, a gente não está pensando exclusivamente num lugar negativo, né? Mas é permitindo que essas subjetividades existam, que elas se aflorem. Só que é isso, como você mesma disse, né? Existe um olhar racista para com pessoas pretas. Então, além de a gente ter que lidar com a demanda de o tempo inteiro representar todo um grupo étnico nesse território, a gente também tem que lidar com a demanda de combater os estereótipos racializados, né? E a gente sabe que são muitos, mas que principalmente nos colocam num lugar de constante agressividade, né? Num lugar de constante desconfiança do outro, né? A gente já merece desconfiança do outro, de cara. Enfim, são estereótipos que minam qualquer possibilidade de existência, né? Por exemplo, existem alguns testes de personalidade aí que tem na internet, enfim, 16 tipos de personalidade. E aí, existem alguns tipos que são um pouco mais introvertidos, que são um pouco mais voltados para o pensamento, para estar sozinho. Se você é uma mulher preta que não está sempre rindo para todo mundo, ou fazendo com que as pessoas se sintam totalmente confortáveis ao seu lado, só nesse movimento de você existir minimamente, já vai ter um monte de interpretações assim, que são dadas, entende? Então eu acho que, sim, é possível ser mulher negra, é possível ser subjetivamente, sabe, para mulheres negras, mas é uma luta diária. E eu acho que só o querer não dá conta. A gente precisa de acompanhamento psicológico, a gente precisa de uma rede segura de pessoas ao nosso redor, a gente precisa de literatura, né? Eu conversei com várias mulheres que leram o Tituba, foi surgindo assim, né? E todas elas ficaram muito afetadas com a história e com a personagem, principalmente, porque é isso, né? Para algumas delas, pelo menos para mim, até Tituba aparecer, eu existi, compartilhar minha existência, minha subjetividade com o outro, me fecharia portas. Então eu não existia. Eu abdiquei disso. E eu acho que esse não é um processo, embora seja uma caminhada individual, esse processo de silenciamento, de apagamento mesmo, né? Porque às vezes a gente está falando ali, está discursando, está sendo ouvida,
mas não está falando o que a gente gostaria de falar. Não está produzindo o que a gente gostaria de produzir, porque talvez aquilo não fosse ser bom o suficiente, político o suficiente, sério o suficiente, enfim. O que é o suficiente? Então, eu acho que é possível, mas que a gente precisa se munir, sabe? A gente precisa ter as tecnologias necessárias, as ferramentas necessárias para existir, assim, para além de ser só mais uma mulher negra. Então, quando você traz esse às vezes não é suficiente, a gente está falando não necessariamente do que a gente gostaria de falar e etc., traz um lugar bem delicado, que é um lugar dentro, né? Pensando na comunidade negra mesmo, movimentos, militância, né? O quanto que você acha que a militância tem a ver com isso e o quanto a militância pode nos afastar de nós mesmos? Não sei se você quer falar disso, mas enfim. Não tem problema, não tem problema. Eu levei um pouco para esse lado, assim, pensando no que a gente tem as bandeiras e aí às vezes a gente vai para essas bandeiras e o subjetivo, essas coisas às vezes empacam, né? Não, eu acho positivo, acho ok a gente falar sobre isso, não tem problema. Eu acredito que a internet, ela causa alguns esvaziamentos, né? A coletividade, ela preenche e esvazia ao mesmo tempo. E a individualidade também, porque é isso. No momento que você está se acessando, você não está acessando o outro. E aí você está ganhando alguma coisa se acessando, mas perdendo acessando o outro. E no processo de coletividade, para mim, é a mesma coisa. Então, muitas vezes eu estou acessando que vários pensadores estão ali, né, tocando na internet 100%, ainda mais agora, nesse momento, né, que a gente está mais em casa, espero que tudo isso seja em casa. Eu acho que esse processo ele esvazia a construção política, assim, né, esse processo da coletividade. Porque, como a Tituba, assim, ela ilustra muito bem, não tem como você correr atrás de um e ignorar o outro, entende? Você pode muito bem querer a sua liberdade numa dimensão estrutural. Isso é ótimo. Mas e na subjetiva? Entende? Porque é isso, em muitos momentos a gente está preso a esse resquício escravocrata subjetivamente. E a militância, que eu acho que a gente tem que ter um recorte, né? Porque assim, internet, organização online, quer dizer, estar online falando sobre política não necessariamente é estar se organizando online. E estar se organizando online ainda não é a mesma coisa que estar se organizando de outras formas. Então tem vários tipos de organização, mas a gente chama esse falar sobre raça, sobre gênero online de militância. Então eu vou colocar a militância nesse lugar. Não necessariamente esse processo da militância ele é frutífero, né? Porque é isso. Para você aprender sobre algum assunto, mesmo que esse assunto seja você, é preciso estudo. A única diferença são as dinâmicas que você vai usar. Se você quer aprender sobre, sei lá, racismo, você pode ver documentários e ler livros. Se você quer aprender sobre você, você pode olhar no seu passado, da sua família, você pode fazer terapia, análise, enfim. E eu acho que a gente quer muito organizar o todo sem se organizar. E aí a gente acaba caindo em algumas falácias, sabe, de construções. Por exemplo, muitas pessoas que se dizem antirracistas, pessoas brancas, e que têm várias reproduções racistas. É porque é isso, né? Você não se estruturou, você só viu um discurso ali, você acessou o outro, você percebeu que uma característica que o outro te apresenta não é boa. Quer dizer, por exemplo, eu falo que ser racista não é bom. Aí você, pessoa branca, vem e vê que eu falo que ser racista não é bom. Então você vai fugir o máximo possível disso. Você não vai olhar para si, vai se analisar, perceber como você construiu esse racismo em você e como você pode construir, qual é o seu tempo de construção, desconstrução de uma perspectiva. Que é isso? Tem pessoas que se desconstroem em minutos, mas tem pessoas que podem demorar anos. E aí, esse desconstruir, para mim, estar num lugar de naturalidade, sabe? Quando você faz uma coisa naturalmente, quando você já não tá no... Quando você está no automático, eu raramente estou no automático para muitas coisas, porque se eu ficar no automático para muita coisa, eu vou continuar reproduzindo racismo, transfobia, homofobia, enfim. Então, eu estou sempre atenta. E aí, para mim, esse processo de desconstrução, ele só vem plenamente quando eu não preciso estar mais atenta para não ser nociva ao outro. E eu acho que esse movimento não está rolando ainda, porque a gente não se dá esse tempo. A gente acessa o outro,
acessa outra coletividade, né? E aí quer fugir do que a gente quer fugir dessa subjetividade. E isso acontece também com mulheres negras. Não só no sentido de agredir o outro, mas também de se agredir. Sabe? Tipo, teve o boom do cabelo natural. Eu fui a primeira, uma das primeiras a fazer Big Shop. 2014, estava me formando no ensino médio. Fiz o Big Shop, meu cabelo estava natural ali. Eu não gostava dele. Eu queria dizer pro mundo, eu dizia pro mundo, eu amo meu cabelo crespo, ó, tá aqui. Mas eu não sabia cuidar. Eu não estudava sobre como cuidar do meu cabelo, eu não fazia penteada. E qualquer comentário negativo me abalava muito. E aí acabou que eu não podia dizer que eu não gostava do meu cabelo, porque eu tinha dito para as pessoas que eu gostava, como é que eu ia comprar esse barulho? Eu nem ouvia a ponto de saber que eu não gostava. Eu só estava ali sendo militante, sendo doida, política. E aí, agora, aos 23, fazendo terapia, eu percebo que eu estou num outro momento com o meu cabelo, que pela primeira vez eu realmente amo meu cabelo, eu realmente incluo cuidar do meu cabelo na minha semana, eu gasto dinheiro. Gente, eu gastei muito dinheiro quando eu coloquei meu cabelo, entende? E eu faço feliz hoje em dia. Porque eu tive um movimento de olhar para mim, que não tinha a ver com o outro. As pessoas não sabiam do que estava acontecendo. E eu acho que isso é bom, entende? Não sei se eu falei muito, respondi. Não, total. E essa questão que você trouxe agora do cabelo, da estética, né? O quanto isso é primordial quando a gente fala de negritude, a gente está falando também de fenótipo, né? E lógico que o racismo é muito pior com relação a quanto mais escuro a cor da pele, quanto mais fortes são os traços e etc. Então a gente tem que sempre trabalhar nessa dimensão também, né? Inclusive a gente vai ter também um curso em breve com a Ivani, que é psicóloga e que o mestrado dela é em transição capilar. Então eu já estou deixando essa dica aí. Porque é exatamente transição capilar, psique e movimentos sociais, né? Porque ela é da psicologia, pensa psicologia social. Então vai ser bem interessante. E aí depois deem uma olhada, gente, porque esse é um dos aspectos que a gente precisa estar sempre ligado. E nessa questão da subjetividade mesmo, né? Porque os afetos são políticos também, né? Agora, como a gente leva esse afeto para o político, como você está dizendo, sem deixar de olhar para si, né? Sem se construir, nossa, eu vou levar isso para a vida. Eu preciso muito discutir isso muitas vezes ainda, ler muito denso. Você trouxe uma coisa que me preocupa há um tempo sobre as não liberdades que a gente tem por conta de estar defendendo certas coisas e as nossas vontades, os nossos desejos, para onde eles vão, né? E eles são taxados como, não, esse seu desejo não pode, né? E aí, o que a gente faz com isso? É foda. E algumas coisas doem, né? Porque, assim, nesse período que eu fiquei com o cabelo natural, e foi uma fase minha, inclusive foi uma fase na qual eu conheci o nosso amigo em comum, Marco. Foi uma fase na qual eu estava ali muito ativa politicamente, no sentido de reproduzir muito discurso porradão, assim, né? Muito discurso que era aplaudido. Mas eu, assim, subjetivamente não estava nada saudável, assim, sabe? Não estava nada numa condição ok. Eu tinha acabado de descobrir a minha lesbianidade, assim, no sentido mais amplo da descoberta, né? No sentido de me relacionar com uma outra mulher. As coisas estavam ficando muito aleatórias e todo esse meu movimento ele foi apagado por esse desejo meu de ser incluída, né? De estar incluída e de estar agindo. Eu não queria, não era só uma coisa egóica, eu não queria só aparecer. Eu queria sim a liberdade do meu povo, né? E eu também queria me incluir de alguma forma. E aí é isso, né? A gente sai de um momento de muito apagamento, de muito silenciamento e todo mundo quer ouvir a gente. Tipo agora. Todo mundo quer ouvir a gente. Todo mundo quer ouvir preto, todo mundo quer ouvir mulher preta, né? Esses são os momentos de tensão racial, são os momentos em que a gente mais é ouvido porque as pessoas querem fingir que elas sempre nos ouviram, né? Quando nunca ouviram, na verdade. E aí, eu acho que esse desejo de ser ouvida e de também agir, né? Tipo assim, essa raiva, porque você descobre todo esse contexto, me fez produzir um autoapagamento. E ele não sumiu. Né? O apagamento está aqui. Tudo que eu não aprendi com 22 anos, com 19 anos, eu vou ter que aprender agora aos 23. E se eu não me atentasse para isso agora, só aos 40, eu ia ter que viver tudo isso aos 40. E se eu morresse sem vivenciar essa experiência?
Sim. Entende? Como é que ia ser? Como eu ia saber quem sou eu e o que eu gosto? Eu tô fazendo terapia, é muito engraçado, né? Que a minha psicóloga, ela me forçou a fazer esse movimento mínimo. Que eu acho que toda mulher preta deveria fazer, independente do tom de pele. Toda mulher preta precisa sentar e fazer uma listinha das coisas que gosta, das coisas que não gosta. E ser honesta nesse processo. Entende? De tipo assim, Uhum. cara, talvez eu não goste de tal característica física em tal pessoa. Isso é horrível, meu Deus, é horrível. É, mas é horrível, mas você não gosta. Aí, se você vai desconstruir, se você não vai desconstruir, bancar esse não gostar, é um outro processo. Mas será que você realmente gosta tanto do que você foi ensinado a gostar? Disseram que seria bom gostar? É isso, né? As pessoas brancas, elas estão descobrindo que, sei lá, não ser politicamente incorreto é ok. A gente nunca teve muita opção, né? A gente não se formou muito. Nesse sentido de que, tipo, a gente tem sempre que ficar pensando no que é bom pro outro, em como não ser ruim, e a gente não se analisa, assim, eu acho. Né? Como não ser ruim é Como, uma coisa muito constante. Enfim, é E aí, isso. dentro desse ser ruim que você está falando, e aí me lembra, já retomando algo do livro, que é a questão da espiritualidade. Eu não sei se você, Asa, frequenta algum centro espiritual, se você acredita, se você tem fé ou não, mas a Tituba, ela tem, né? E aí, queria que você falasse um pouco desse aspecto da espiritualidade da personagem e como é que isso é visto, né? Já como que ela é a bruxa de Salem, a bruxa negra de Salem. Então, esse Sim. aspecto da idade, como fica para você o livro? Então, eu gosto muito de como é tudo muito naturalizado. Porque eu acredito que, embora para quem está de fora dessa cultura seja tudo muito, muito complicado, para quem está dentro é muito natural. Eu não sou do axé desde pequena, porque mesmo que a minha mãe seja do axé desde que eu sou pequena, desde os meus 7 anos, ela sempre deixou bem claro que eu podia escolher a minha religião. Então eu andei por várias religiões antes. Mas eu sempre fui uma criança de terreiro. Sempre estive no terreiro com a minha mãe. Sempre estive nos ritos que minha mãe fazia em casa. E é muito louco isso, né? Porque no livro, a própria branquitude cria um demônio para chamar de seu, né? E no momento em que eles querem se auto-atacar, isso é uma coisa muito pesada. Eles procuram a Tituba, né? Eles querem que a Tituba invoque as energias que eles acreditam que são esse demônio. Né? Eu sei que Uhum. pode ser redundante para algumas pessoas a gente eu falar isso, mas é isso, né? O demônio, ele é da branquitude. Ele não é nosso. Em nenhum momento ele foi. E ele não era da Tituba, tanto que muitas vezes, quando as pessoas procuravam a Tituba, pedindo para ela fazer tal coisa, para poder fazer mal a tal fulano, ela falava, cara, não vou fazer isso, não é pra. Eu não sei que você. Eu não faço isso que você está falando. Que é isso, né? A magia da Tituba era uma magia de cura, né? Era não, porque tá viva na gente, assim. É uma magia de cura, é uma magia de autocuidado, né? A espiritualidade da Tituba está voltada para a conexão dela com os ancestrais e não para afetar o outro, sabe? E no momento em que e é muito louco isso, né? Porque a gente sempre ouve muito por aqui no Brasil que tudo que vai volta, né? E que se você acende uma vela para uma pessoa, tem 7 acesas para você. A gente ouve muito isso. E aí é muito louco porque no único momento em que ela mobiliza a energia espiritual dela contra alguém, aquilo volta para ela de uma forma muito grandiosa. E ela tem que arcar com essas consequências. É muito louco isso, porque esse livro não foi feito para uma pessoa que quer olhar para ele e dizer assim, olha, gente, pessoas negras são boas, perfeitas, e a religião de matriz africana, ela não é do mal. Não. Esse é um livro para quem tem consciência de que essa é a história de uma mulher como qualquer outra mulher, que vai ser boa ou ruim como qualquer outra mulher, e que vai usar os seus artifícios como qualquer outra pessoa pode usar. Inclusive a religião. Ela poderia muito bem ter colocado a Tituba no lugar da religião, que é um lugar de muita tensão, como um lugar, né, de imaculada. Não, aqui macumba ruim eu não faço. Ela poderia ter feito isso, ela não fez. Eu acho que é sobre isso também, né? Sobre a gente
olhar para esse livro e pensar que, embora existam muitos estereótipos de fora, ele foi feito para quem quer estar dentro. Independente de raça do leitor ou gênero. Entende? Ele não vai ser feito para reforçar suas teorias, sabe, positivistas sobre a negritude. Ele está aqui para humanizar a gente, ponto. E aí você lida com isso se você quiser. Se não, eu acho que é um pouco sobre isso, assim. Foi? Respondi? Sim, sim. E essa questão da religiosidade ser tida como as religiões, né, de matriz africana, a religiosidade que vem aí nas populações negras, isso acontece no mundo inteiro, né? Dificilmente uma cultura ocidental, uma cultura não negra aceita essas religiões que têm essa origem, né, africana, de uma forma tranquila. Em geral, elas são tidas aí como o mal. E aí entra naquilo que você estava falando sobre como não ser mal. E aí eu tenho que o tempo todo dizer, não existe nada de ruim lá dentro. Não é isso. Não é que não existam pessoas desonestas, por exemplo. Não é isso. A questão é que esse demônio aí foram vocês que criaram. Cuidem dele de vocês, né? Esse não é o demônio. Nossa, não. Claro aí. Cuidem dele. Cuidem do demônio lá. Deixa eu aqui com o meu Exu, entendeu? Que não é nem bom nem mal, né? Sim, ele é o que ele precisa ser. Isso é uma coisa muito importante. Né? Exu é o que precisa ser. É um princípio bem, bem interessante. Eu lembro naquele filme O Besouro, quando Exu aparece, que ele tá falando sobre... Que ele fala exatamente essa frase, né? Que o besouro fala para ele, você é o mal? E ele fala, o que é o bem? O que é o mal? E ele traz esse questionamento do que é o bem e o que é o mal, que é extremamente filosófico. E essa não dualidade entre bem e mal e esse não maniqueísmo, ele confunde bastante quem não é do rolê, né? Mas é isso mesmo, ele é o que tem que ser. E aí a Tituba também traz na sua religiosidade o que ela acredita e ela vai contra as imposições, que são as imposições cristãs. E aí queria que você falasse disso nesse contexto de Salem, ou seja, essa questão da intertextualidade que tem também entre esse livro e o livro A Letra Escarlate, porque surge uma personagem, não é isso? Como é que você vê isso? Essa intertextualidade? É porque eu não li esse livro que você está citando. Ah, tá. O outro livro, tá bom. A Letra Escarlate. É porque tem uma personagem da Tituba que é uma personagem da Letra Escarlate que aparece no livro. Mas, em todo caso, falar dessa religião nossa! Falar dessa religião nesse contexto de Salem. Porque quando a gente pensa Salem, pensa nas bruxas, a gente vai pensar nas bruxas brancas e tal, mas são consideradas bruxas porque tem qualquer outro, são ocultistas, né? Tem algum tipo de magia ocultista e tal, mas dificilmente se pensa em negritude. Eu, pelo menos, não tinha isso no meu imaginário, quando pensava nas bruxas de Salem. Então, como é que é essa bruxaria da Tituba lá em Salem, entendeu? Essa relação. Ah, entendi sim. Então, eu acho que é muito louco isso, porque pelo que eu percebi lendo o livro, essa bruxaria que eles diziam que a Tituba tinha, ela só começa a surgir no momento em que crianças dizem que ela fez coisas ruins para elas. O que eu estou querendo dizer com isso é que não necessariamente os ritos da Tituba eram vistos como bruxaria inicialmente, né? Ela tinha a sua forma de cozinhar, ela tinha a sua forma de... É porque é isso, né? Os ritos religiosos dela não eram só religiosos, eram diários, né? A questão do banho. Por exemplo, ela cura uma criança dando banho. Ela cura uma criança fazendo uma sopa. Não é como se as dinâmicas espirituais dela estivessem distantes do dia a dia.
E aí, em determinado momento, começa-se a criar histórias sobre o mal, que já existia naquele lugar antes dela chegar, e algumas crianças dizem que a Tituba traz o mal, né? Por, sei lá, cara, maldade, ruindade. E aí, a partir desse movimento, a Tituba, ela é perseguida. Mas eu não percebi essa perseguição diretamente aos ritos da Tituba. Porque, para além das pessoas não acessarem os ritos da Tituba, elas muitas vezes, mesmo tendo consciência, não denunciavam ele. Entende? Para eles era uma coisa... É complexo isso, mas é porque, no caso da Tituba, ela não foi perseguida exclusivamente pelos ritos religiosos. Entende? A gente tem a dinâmica dela, de existência dela, que já era sabida, e aí a gente tem um momento em que o demônio se personifica, né? E aí culpabilizam ela por aquela presença demoníaca, entende? Mas eu não acredito que, óbvio que nesse contexto que a gente vive de agora, nós somos perseguidos pelos nossos ritos espirituais, isso é óbvio. Mas eu acho que no caso da Tituba especificamente, ela vai a julgamento por um demônio que eles veem. E aí eu acredito que é muito possível, assim, né, que essas acusações a respeito da espiritualidade da Tituba ou de pessoas negras tenham se massificado após a existência da Tituba. Eu acho que é muito possível, porque é isso, né? Um representa todos. Né? Mas eu acredito que, pelo menos no livro, no primeiro contexto, há um não gostar, há um não respeitar, mas eu acho que não é isso que leva a julgamento, entende? Eu acho que é essa percepção do outro sobre só ela ser capaz de invocar aquele demônio que eles criaram. Sim. Entende? Então, se antes da chegada dos negros, o demônio se mostrava através de, por exemplo, o lobo, né, que é isso. Quando ela vai a julgamento, pedem para que ela diga como é o demônio. E aí, antes dela ser julgada, uma mulher branca diz para ela o que ela tem que dizer. Porque essa mulher branca está naquela cultura, ela sabe o que eles consideram como demônio. E aí é dito, né? Olha, fala que o demônio é assim, assim, assado, que ele falou assim, assim, assim com você. E aí é o que ela reproduz no momento de julgamento dela. Mas eu acredito que antes dessa conexão entre a Tituba e essa questão do demônio, eu acredito que não há uma grande perseguição aos atos religiosos, entende? As pessoas aproveitam, né? Elas inclusive aproveitam. Eu acho que é só um momento que, tipo, olha, a Tituba trouxe o mal. Então tudo que vem dela é ruim. E aí tudo que se parece com o que ela pode trazer é ruim. É porque é isso, né? Muitas pessoas entram no axé, ou olham para o axé e para as religiões de matriz africana esperando um milagre ou um inferno. Elas não esperam uma religiosidade, né? Um alimento do espírito. Elas esperam algo que afete a materialidade, né? Seja negativamente ou positivamente. A gente tem poder de criar ou de destruir, não tem meio termo. E, enfim, eu acho que é isso. Essa foi a minha percepção enquanto leitora. Posso estar errada, sim, mas é a minha percepção enquanto leitora. Não, a gente está aqui para isso. A gente está conversando isso com, né, leitoras e tal. E é a percepção como leitora. A autora não vai falando, não foi nada disso. E mesmo que ela estivesse aqui, né? Diz que depois que o livro está no mundo, é do mundo. A gente também tem direito às interpretações. É verdade. E fala uma coisa, fala um pouquinho, já está quase acabando. Mas fala um pouquinho da relação dela com a mãe, que eu acho que é um aspecto bem importante do livro. Cara, muito importante. O modo como esse livro trata as mulheres é muito, muito forte, né? A Tituba, ela é fruto de um estupro e por muito tempo a mãe dela não consegue se conectar emocionalmente com ela e isso é visível. Essa conexão só acontece após a morte da mãe, né? Que ela já consegue estar mais próxima da filha enquanto um espírito, assim. E eu acho isso muito interessante, porque é isso, a autora ela é feminista e ela traz essas questões de gênero para o livro, né? E eu acho que é muito importante a gente, enquanto mulheres pretas, pensar as relações de gênero sempre, mesmo que sem ter uma
teoria política super próxima do nosso pensamento, sabe? Eu sou feminista, eu sou mulherista. Não, eu acho que é importante a gente sempre olhar para as questões de gênero com um olhar crítico, né? E eu acho que é isso. A Tituba, ela já vem ao mundo com uma mancha muito grande, né? Muito agressiva. E eu percebo também que na formação dela, porque ela sabe de si, né? Ela sabe quem ela foi, como ela chegou ali, ela se propõe muito a ser uma resposta a essa estrutura, não sendo uma resposta a essa estrutura. Ela vive. Entende? Então eu acho que isso nutre muito. E chega um momento em que a Amanda Tituba, ela também faz esse movimento, né? De parar de olhar para a Tituba enquanto um resultado daquela dinâmica escravista de violência e olhar para ela como filha, não no sentido de eu tenho que proteger a todo custo, mas olha, eu tô aqui olhando. Tanto que tem muitos momentos que a Tituba chama pelos ancestrais, aí ela tem 3 que acompanham ela, né, que é o pai, a mãe e a mais velha que foi responsável pela criação dela após a morte da mãe. E tem momentos que a mais velha não vem. Que a mais velha não vem, ela não vem e pronto. Não vou te ajudar, não vou te dar saída, você entrou aí, você está sozinha. E a mãe vem, sabe? Porque a mãe entende esse erro, porque é isso, ela também errou. Tituba não tinha nada a ver com as consequências daquele estupro, mas ainda assim ela agiu daquela forma, porque ela também foi humana. Né? Então, eu acho que há um processo constante de acolhimento que se dá nisso, nesse respeito às contradições uma da outra, sabe? Em nenhum momento a Tituba julga a mãe dela no livro por não ter sido uma mãe tão amável nos primeiros momentos de vida dela. Ela não tem esse olhar de julgamento para a mãe, eu acho isso muito forte, muito positivo. Porque é isso, né? Ela sofreu e, infelizmente, eu faço parte desse sofrimento, vou lidar com isso. Né? Não vou jogar isso nas costas dela como se fosse uma questão só dela, porque não é. E a mãe também faz isso, né? De, tipo, mesmo nos momentos em que ela não tem autoridade para interferir, por exemplo, falando como ela pode fazer para se livrar de alguma situação, ela tá ali. E tá chorando. Geralmente ela tá chorando. Né? O que a Tituba até acha uma coisa assim meio chata, e fica uma coisa tão engraçada no livro, mas eu acho que é importante, porque esse choro da mãe dela é uma coisa de sentir, ela vai sentindo a filha naquele lugar, que ela não pode cuidar, que ela não pode... Em muitos momentos ela vê a filha tendo os mesmos movimentos que ela teve, e isso afeta. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a Tituba ter a mãe dela perto dela não é muito num lugar assim específico de ancestralidade, mas eu acho que mais num lugar de espelho e de caminhada conjunta. Acho que esse peso da ancestralidade, da sabedoria, fica para a mais velha como de costume, né? Sim, é interessante. Porque esse lugar do ser fruto de uma violência é algo muito duro, né? E aí eu acho genial a autora trazer isso e trazer uma mãe que teve essa dificuldade de lidar com isso, porque quem não teria, né? Afinal de contas, um filho que é fruto, né, disso. Cara, desculpa, a Tituba aborta. A Tituba aborta. É porque tá acabando e a gente tem que falar disso. A Tituba aborta. Tem que falar mesmo. Tem 5 minutos ainda. 5 minutos, muita coisa. A maternidade, ela aparece em vários lugares, né? Tipo, a Tituba não tem a menor condição ali de ser mãe. E ela aborta. E ela sofre com aquele aborto, mas ela tem a consciência de que aquele aborto foi a melhor opção naquele momento, naquele cenário. Né? E, inclusive, infelizmente, era uma coisa muito naturalizada naquele momento. Né? E é muito louco isso, porque a questão de se ter filho, né, de você engravidar, ou de você parir, ela, apesar de a gente não estar no mesmo contexto escravocrata, a gente ainda tem as mesmas discussões, as mesmas tensões em alguns pontos, né? O aborto ainda não é legalizado, né? Os nossos filhos muitas vezes são mortos e não é uma coisa tranquila, porque é isso. Tem um momento do livro em que a Tituba é engravida. E ela fala, agora eu vou ter um filho. E ela não pode ter. Porque matam esse filho dela. Entende? Então, é isso. A maternidade no livro ela aparece em várias instâncias diferentes que só o corpo preto consegue carregar. Né? São tensões que só o corpo preto carrega.
Enfim, desculpa te interromper para falar isso, mas eu acho que era Não, necessário. não, você não interrompeu. Você que está trazendo a riqueza da questão. Eu acho que é isso mesmo, né? Essa maternidade, nossa, que louco. E aí, trazendo para o contexto atual, essa coisa do corpo preto carregar, né? Essas várias instâncias de maternidade, você pensar nas pesquisas que falam sobre que as mulheres negras recebem menos anestesia para o parto, a Sim, questão do genocídio negro que faz com que muitas mulheres negras, até Maju Coutinho estava falando disso, né, recentemente, sobre pensar em, eu vou mesmo ter uma criança negra, mais uma criança negra para passar por determinadas coisas que eu passei ou que eu não passei, mas que várias, que como coletivo nós passamos, né? Será que sim, eu aguento esse baque? Porque nunca é. Não é fácil ser, e aí menos ainda educar alguém, né? Eu acho que a maternidade tem esse lugar também da gente, dessa responsabilidade de trazer essa pessoa para o mundo, educar essa criança para o mundo, e ao mesmo tempo também você não pode interferir no que o mundo vai ser para ela, né? E esse mundo não é um mundo fácil, principalmente para as pessoas pretas. Então, foda. Essa instância é muito louca do livro também. Nossa! Bom, aí eu acho que você já até falou um pouquinho disso, mas eu vou para a última pergunta, que é assim: como é que o livro, a Tituba, colaborou, assim, ou tem colaborado para a sua investigação de si mesma, para suas buscas internas? é muito complexo isso, né? Porque esse processo da leitura do livro, ele ainda não acabou, eu acho. Eu já acabei de ler o livro tem umas 2 semanas e ainda não consegui iniciar a autoleitura, porque esse livro me traz muitos pensamentos ainda. Eu acredito que esse livro me trouxe 2 pontos muito importantes. Eu tenho a obrigação de viver as minhas experiências, e aí não importa o quanto elas sejam complexas e não compreendidas pelos outros, assim, eu tenho essa obrigação, né? Eu tenho a obrigação de não ser só mais uma mulher negra, porque é isso tudo que de o processo racista quer da gente. Ele quer que a gente não exista para além do que ele vê da gente, né? Então é isso. Eu tento não categorizar as pessoas com quem eu lido, né, a partir do olhar desse sistema racista, e eu também não posso permitir que me olhem a partir desse olhar, né, dessa lente racista. Então é isso. Eu sou introvertida, eu sou artista, eu tenho várias questões, e é isso. Você se quiser, senão tudo bem, vai embora, mas é o que eu sou. Né? Eu não estou aqui para ser um bom exemplo para você, eu estou aqui para existir. E eu acho que esse livro traz isso para mim com muita força, principalmente na minha vida profissional, que é um lugar onde eu estou sempre eu gosto muito de trabalhar, então eu estou sempre muito voltada para as minhas produções. E eu Uhum. sinto que nessa área especificamente eu precisava me firmar mais, né? Mais do que todas as outras, porque é isso, né? Do meu trabalho que vem minha sobrevivência, e aí eu preciso saber o que eu vou fazer depois que eu sobreviver. Então eu preciso, né, lidar com isso de uma forma mais intensa. Então acho que o livro tem me ajudado muito nesse processo. Eu não sei se a gente tem tempo, eu queria muito ler um trechinho dele só para finalizar. Lê. Pode ser? Vai. Tá, eu vou ler a página Pode. 215, que eu acho muito importante. Ela está falando assim: por que eu deveria ser ignorada? Essa questão também atravessou meu espírito. É porque ninguém se preocupa com uma negra, com seus sofrimentos e suas atribulações? É isso? Eu procuro a minha história junto à das buchas de Salem, e não a encontro. Né? Eu acho que é isso. Eu não falei tudo o que eu queria falar, mas espero ter nutrido, né, quem está assistindo. Muito obrigada para quem esteve com a gente. Obrigada mesmo. E Ah, obrigada eu a você, agradeço a sua Débora. presença, Asa. Foi maravilhosa, Nossa, adorei. Adorei. Eu quero muito ler o livro, muito, porque eu sou sim. inspirada também. Tá, olha, a gente fez certinho, hein? Isso é coisa de roteirista. Já tava direitinho ali, quando tempo tem, administro o rolê. Falta 20 Que bom que segundos, deu eu vou usar esse certo. tempo para agradecer você que trouxe aí a sua leitura, que são também as suas vivências, então você se doou um pouquinho para a gente nessa 1 hora, e gratidão por isso, e sigamos aí nessas lutas firmes, fortes,